permanece para sempre. Com esta verdade, eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, observando o capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 14. Aqui, o apóstolo nos dá 9 conselhos com o objetivo de levar aqueles que estão desenvolvendo o trabalho ao Senhor a fazer isto com excelência. E eu tenho certeza que Deus tem uma grande bênção para a minha e para a tua vida através desta palavra. Nesta oportunidade, nós estaremos identificando cada um destes 9 conselhos e deixando algumas referências bíblicas para que você possa estar observando e edificando-se através da palavra. Então vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 11 ao versículo 14. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Estes conselhos, cada um deles, possuem uma profundidade muito grande e são válidos para todos os cristãos de todos os tempos, de todas as raças. Todos os homens que querem servir a Deus com excelência encontrarão nestes conselhos o caminho seguro para isto. Mas nós vamos observar estes conselhos dados especialmente para aqueles que estão servindo ao Senhor, para aqueles que estão envolvidos em algum trabalho na obra do Senhor, seja ele pregação, administração, cântico, música, enfim, todos que estiverem envolvidos com algum trabalho servindo ao Senhor. Porque o texto nos diz, servindo ao Senhor. Então, entendemos que no exercício do serviço ao Senhor, em primeiro lugar, não podemos ser vagarosos no cuidado. O conselho diz, não sejais vagarosos no cuidado. Este vagaroso no cuidado, eu quero destacar 2 coisas importantíssimas. Primeiro, eu preciso ter cuidado enquanto trabalho ao Senhor. É o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 17. Este cuidado é porque existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele cita Alexandre, o latoeiro, que resistiu muito às palavras de Paulo. Agora ele aconselha Timóteo, tenha cuidado com este homem. Lembre-se do rei Saul, quando chega diante dos sacerdotes de Nob e ordena que os soldados matem os sacerdotes. Os soldados recusam, porém um soldado chamado Doeg arranca sua espada e mata os sacerdotes, restando apenas Abiatar. Aqui Paulo está aconselhando Timóteo, tenha cuidado com Alexandre, o latoeiro, porque ele resistiu muito às minhas palavras.
há muitos outros exemplos de cuidados que devemos ter em tumultos, em apedrejamentos, em perseguições, mas que no exercício do ministério que Deus nos deu, precisamos ter este cuidado. O segundo significado desta palavra, não sejais vagarosos no cuidado, é que precisamos sermos zelosos enquanto trabalhamos ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Êxodo 25, Naum, capítulo 1, versículo 2, Deus é zeloso e toma vingança. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então observem, nós precisamos sermos zelosos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo de número 2, ele nos diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Então observem que no desenvolvimento do ministério do apóstolo, ele era zeloso pelos irmãos. E este zelo era o zelo de Deus. Para concluir este conselho, o exemplo de Epáfras, Colossenses capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Epáfras é zeloso pela igreja de Hierápolis, de Laodiceia e de Colossos. O zelo de Epáfras consistia em lutar em oração e na exposição da palavra. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo coloque estas verdades no meu e no teu coração, e que enquanto estivermos trabalhando ao Senhor, não sejamos vagarosos no cuidado, mas que tenhamos cuidado e que exerçamos com zelo a obra do Senhor. O segundo conselho do apóstolo é: sede fervorosos no Espírito. O fervor no Espírito, ele é produzido pela ação do Espírito Santo em nós e a fé que temos naquilo que fazemos. E eu quero destacar as orações que Paulo pede para as igrejas, que tem o objetivo principal de Deus abrir as portas para ele pregar o Evangelho e para que o Evangelho fosse pregado com fervor, a ponto de os que ouvirem as suas palavras convertam-se a Cristo. Nós encontramos estes pedidos de oração de Paulo e você pode estar observando com mais calma em Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 18 e 19, ainda em Colossenses, capítulo 4 e versículo 3, Romanos, capítulo 15, versículos 30 ao 32, e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e versículo 2. Então, que o Senhor nos abençoe com esta grande verdade. E para concluir este conselho, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo 1 ao 5, ele vai destacar esta maneira fervorosa de pregar a palavra. E eu quero chamar a sua atenção a uma palavra que está no versículo 1. Diz assim: aos olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Paulo está dizendo: eu preguei a vocês de uma forma tão fervorosa, tão veemente, que eu trouxe a representação. É como se vocês tivessem ido até o momento da crucificação de Cristo. Então, o evangelho que foi levado a vocês foi um evangelho vívido, um evangelho com fervor. A oração que faço é que o Espírito Santo produza no meu e no teu coração
este fervor. Então observem, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O terceiro grande conselho do apóstolo é: alegrai-vos na esperança. Não podemos nos esquecermos que a vocação ou aquilo que Deus nos chamou para exercermos na sua obra tem uma recompensa. E nós precisamos alegrar-se nesta esperança desta recompensa. É a oração de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1 e no versículo 18, onde ele pede para que Deus abra os olhos dos irmãos, para que eles pudessem ver a esperança da sua vocação. Ou seja, aonde o seu trabalho exercido ao Senhor levaria eles. E na oração de Paulo, esta vocação ou esta recompensa era riquezas de glória, aleluia, da sua herança. Então observem que aqueles que estão trabalhando para o Senhor têm uma herança e precisamos alegrarmos-nos na esperança de recebermos esta herança. Para concluirmos, quero observar que a nossa esperança, ela tem que estar fundamentada naquilo que é invisível e eterno. A nossa esperança é que a glória de Deus será revelada em nós. A revelação da glória de Deus em nós é a transformação do nosso corpo, o arrebatamento aos céus e o nosso estar para sempre com Cristo. Amados, que eu e você, enquanto servirmos ao Senhor na obra que Ele nos chamou, não nos esqueçamos da nossa esperança e que esta nossa esperança venha nos levar a continuarmos servindo ao Senhor. Agora observem o quarto conselho que o apóstolo dá. Ele diz assim: sede pacientes na tribulação. A tribulação na vida daquele que trabalha ao Senhor, ela é mais acentuada, porque o inimigo trabalha contra. O inimigo não quer que o dom que Deus te deu seja exercido, seja ele qual for. Se você louva, se você é um líder, se você é um pregador, se você é um músico, tenha certeza que o inimigo está trabalhando para que o dom que Deus te deu não flua, não prospere. Mas aqui Paulo está dizendo: sede pacientes na tribulação. Eu quero destacar aqui 2 textos bíblicos que Paulo nos falou. 2 Coríntios, o capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Observem, como ministros de Deus, nós precisamos nos tornarmos recomendáveis em tudo. Em primeiro lugar, na muita paciência. E aí ele traz uma lista com 30 virtudes que devem existir na vida daqueles que são ministros de Deus. Mas o destaque aqui é: sede pacientes na tribulação. Então a paciência aqui neste texto de 2 Coríntios 6 e 10 está em destaque. Por quê? Porque é a primeira da lista e é acompanhada da palavra muito. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para termos paciência na tribulação. Quando os levantes
estiverem diante de nós, que nós possamos sermos pacientes. Ainda, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, o apóstolo vai trazer uma lista de tribulações que sobrevieram a ele enquanto exercia o seu trabalho ao Senhor. E essas tribulações envolvem trabalhos, açoites, prisões, naufrágios, fome, frio, sede e assim sucessivamente. Você pode observar este texto, segundo aos Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo de número 32. Para concluir este grande conselho, eu quero chamar a sua atenção ao Salmo de número 40, onde nós conhecemos muito bem este salmo, que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, afirmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Observem que o objetivo principal de cada dom ou de cada homem que trabalha ao Senhor é levar outros homens a ver Deus, temer Deus e confiar em Deus. Este deve ser o meu objetivo como pregador. O objetivo de um pastor deve ser este. O objetivo de um cantor deve ser este: levar homens a ver Deus, temerem a Deus e a confiarem em Deus. E aqui veja que a paciência, ela exerceu esta função na vida do salmista. Este texto é muito profundo e eu tenho certeza que o Espírito Santo estará nos dando a iluminação e você estará meditando com maiores detalhes neste texto. Então, o quarto conselho a nós é que nós precisamos sermos pacientes na tribulação. E isto é indispensável para o desenvolvimento do serviço ao Senhor com excelência nas nossas vidas. O quinto conselho é: no serviço ao Senhor, precisamos perseverarmos na oração. A perseverança na oração, ela é indispensável, porque ela vai segurar todos estes conselhos, porque a oração é um instrumento determinado por Deus para o suprimento da graça em todos os sentidos e em todas as circunstâncias, em especial quando o homem está em provações. Então, perseverai na oração enquanto serve ao Senhor, ou perseverando na oração para continuar servindo ao Senhor. O texto de Atos, capítulo 1 e versículo 14, os apóstolos perseveraram na oração. Atos, capítulo 6 e versículo 4, quando surgiu a necessidade de novos trabalhos na igreja, foram instituídos os diáconos. Os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no exercício da palavra. Olha que coisa tremenda! A oração e a palavra e a oração como as duas armas indispensáveis para o desenvolvimento da obra do Senhor com excelência. Então, o quinto conselho é: perseverai na oração. O sexto conselho, o apóstolo diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Observem isso. Enquanto você serve ao Senhor, comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicar significa
participar. E aqui, duas coisas eu preciso destacar. Esta comunicação, em primeiro lugar, ela me ensina que eu preciso depender do meu irmão. É isto que Paulo ensinou e nós aprendemos. Eu te convido a você rever o vídeo de Romanos 12, do 3 ao 5. Eu dependo do meu irmão para o exercício do meu dom, do ministério que Deus me deu. Eu preciso, como um ministro da palavra, do irmão que canta, do pastor que ministra, do irmão que toca, que é músico na casa de Deus. E assim sucessivamente. O irmão que canta, ele depende de mim, ele depende do pastor, ele depende do músico. O pastor que administra, ele precisa de mim, ele precisa do cantor. E assim sucessivamente. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Me ensina que eu dependo do meu irmão para exercer o dom que Deus me deu. Mas também significa que eu preciso participar das aflições, das necessidades, daquilo que o meu irmão depende de mim. Eu preciso estar junto com o meu irmão para que o dom dele também seja desenvolvido. Isto é muito importante e é um ponto a qual devemos nos aprofundarmos. E, querendo Deus, estaremos trazendo aqui um estudo sobre esta questão que é de extrema importância para as nossas vidas. Porque aqui está um dos fundamentos para o desenvolvimento da unidade da Igreja de Deus. Tema que foi tratado pelo apóstolo de uma forma tão forte nos versículos anteriores. Porém, o nosso conselho continua. E o sétimo conselho é seguir a hospitalidade. Observem, seguir a hospitalidade. Esta é uma questão muito importante também para estudarmos. Porque em 1 Timóteo 3 e 2, Tito 1 e 8, a hospitalidade tem que ser uma virtude do ministro da casa de Deus, daquele que está responsável pela igreja. Hebreus 13, 2, nós precisamos ser hospitaleiros, porque alguns, não sabendo, receberam anjos em sua casa. Então observem que a falta de hospitalidade às vezes nos leva a perdermos bênçãos maravilhosas. O escritor refere-se ao que aconteceu em Gênesis 18, quando Abraão recebe 3 anjos em sua casa. Mas eu quero destacar aqui o que o apóstolo João nos ensinou na sua 3ª carta a respeito da hospitalidade. E ali, a partir do exemplo de Gaio e de Diótrefes, o apóstolo João, ele vai nos ensinar os fundamentos para a hospitalidade. Ainda mais nestes dias de incertezas, de dúvidas. Não podemos receber qualquer pessoa em nossa casa, mas precisamos termos cuidado. Então João, ele vai nos ensinar na sua 3ª carta os fundamentos da hospitalidade. Tenho que ser hospitaleiro? Tenho. Mas quem eu devo receber? Como eu devo receber? Por que eu devo receber? Este e não aquele. Então, a 3ª carta de João vai nos ensinar este tema maravilhoso. Agora, o 8º conselho é: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Observem que neste conselho há uma duplicidade em relação aos que me perseguem. Eu tenho que abençoar e eu não posso amaldiçoar. E aqui
é importante entendermos que no exercício da obra de Deus ou do serviço ao Senhor, muitos são os perseguidores pela inveja, pela intriga, pela questão carnal que está no coração. Muitos se levantarão contra aqueles que estão trabalhando para a obra de Deus. Mas o conselho é claro: abençoai e não amaldiçoai. É importante observarmos que Paulo, no exercício do seu ministério, os seus principais perseguidores foram os judeus, ou aqueles pelos quais Cristo havia vindo para trazer a salvação. Mas eles perseguiram por quê? Porque eram invejosos, porque não entenderam a obra de Deus, não compreenderam o evangelho da graça, não compreenderam a salvação que Cristo veio trazer. E eu quero destacar, dentro dessa questão, os judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio, que perseguiram Paulo por inveja. E isso nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 45 e 47. Ainda no versículo 50, Atos 14 e 2 e Atos 14, 19 ao 22. Eu quero ler este texto de Atos 19, porque aqui, Atos 14 e 19, porque aqui Paulo ele está pregando em Listra e o evangelho está sendo bem aceito. Mas olha o que aconteceu. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Eu quero destacar algumas coisas neste texto em relação à perseguição. Em primeiro lugar, a intensidade e a ousadia desses judeus, porque eles deixam Antioquia da Pisídia e eles deixam Icônio, as cidades onde viviam, e vão até Listra, aproximadamente 170 quilômetros, porque Paulo está pregando. Eles chegam lá, eles convencem a multidão, observem isso, e apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade, cuidando que estava morto. Perceba que no exercício da obra de Deus vai ter momento que você vai precisar de milagre de Deus em relação aos seus perseguidores, porque estes homens foram para matar Paulo e executaram e cuidaram que estava morto. Porém, Paulo não estava morto, mas Deus aqui operou um milagre na visão daqueles homens. Deus aqui operou um milagre no entendimento daqueles judeus, porque eles pensaram que Paulo estava morto, mas ele não estava morto. Mas o nosso conselho é: não amaldiçoeis, mas abençoai-os. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa produzir estas verdades na minha e na tua vida, e que nós venhamos entender que este conjunto de conselhos que nós encontramos aqui, dos versículos 11 ao versículo 14 do capítulo 12 de Romanos, especialmente foram escritos para mim e para você, que estamos servindo ao Senhor com o dom que Ele nos deu. Não importa qual seja, mas nós precisamos estarmos com estes conselhos em nossos corações. Então veja, enquanto servimos ao Senhor, não podemos ser vagarosos no cuidado. Devemos ser
fervorosos no Espírito, precisamos alegrarmos-nos na esperança, ainda sermos pacientes na tribulação e perseverarmos na oração. Precisamos comunicar com os santos as nossas necessidades. Precisamos seguir a hospitalidade e abençoar aos que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Eu entendo que precisamos da ação do Espírito Santo para produzir essas grandes virtudes nas nossas vidas. Eu quero orar com você e estaremos pedindo graça, misericórdia, para que estas verdades elas estejam em nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado pela oportunidade de levar a Tua palavra. Entendemos que aqui encontramos conselhos que estão diretamente relacionados aos que estão trabalhando ao Senhor e que têm o objetivo de levar a continuidade e a excelência neste exercício. Agora pedimos a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito para produzir estes conselhos em nossos corações, para que assim a Tua obra, o Teu reino, seja manifestado entre os homens. Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós estaremos observando o versículo 15 e 16 e identificando a maneira que o apóstolo nos aconselha a vivermos junto com os nossos irmãos ou na comunidade da igreja, para que a unidade ela seja desenvolvida entre nós. Eu te espero em nome de Jesus. Amém e amém.